perde no seu tempo, porque ele estava convicto de que, como embaixador do reino de Deus, ele precisava vivenciar o reino, propagar o reino, trazer mais do reino para essa terra. E com isso eu gostaria de dizer, você imagine agora se nós pudéssemos pegar o apóstolo Paulo, transportar o Paulo no nosso tempo. Imagine. Nós pudéssemos falar para ele: Paulo, aqui no Brasil nós temos um negócio chamado democracia, que funciona assim: todas as pessoas podem votar. Eu acredito que Paulo ia ficar impressionado. Todas as pessoas? Sim, Paulo. Mesmo os servos, aqui nós chamamos trabalhadores. Mas mesmo os trabalhadores, mesmo os desempregados, mesmo as pessoas mais pobres, ou mesmo aquelas que não sabem ler e escrever, essas pessoas podem votar, Paulo. Paulo ficaria admirado. Mas se nós continuássemos a conversa, e eu dissesse a ele a realidade de que cristãos votam em estruturas políticas que são absolutamente contrárias às verdades cristãs, eu tenho certeza que Paulo ficaria horrorizado. Porque Paulo não tinha direito de votação. Na época dele era simplesmente obedece e fica quieto. Se ele soubesse da existência de uma democracia como a nossa, ele deveria ficar entusiasmado. Então significa que os cristãos têm algum tipo de voto, algum tipo de opinião, eles podem emitir algum tipo de influência no governo? Sim, Paulo, eles podem. E descobrir que alguns cristãos estariam inclinados a votar em partidos que são absolutamente contrários aos valores cristãos, meus irmãos, eu tenho certeza que Paulo ficaria enfurecido. Porque quando eu comparo a vida de Paulo, eu comparo a minha vida, eu vejo que eu sou muito mais manso que o apóstolo Paulo. Porque Paulo manda um para o inferno, manda um para a maldição. Paulo fica com qualquer tipo de contrariedade com o evangelho. Paulo ele já estourava. E eu vejo que Paulo ficaria indignado se ele visse que muitos cristãos estão simplesmente votando naquilo que é absolutamente contrário ao que o Senhor nos ensina. Mas eu também acho que ele ficaria de alguma forma boquiaberto se ele descobrisse que alguns cristãos então simplesmente decidem lavar as mãos e dizer assim: eu não vou decidir nada. Paulo diria: existe uma responsabilidade e os cristãos têm a oportunidade de fazer algo e eles simplesmente se omitem. Se não para votar no melhor, ao menos no menos pior, no entendimento de alguns, mas não importa, tentar melhorar a sociedade. Tendo essa oportunidade, ele não faz. Eu tenho certeza que Paulo ficaria extremamente triste com essa realidade. Porque Paulo viveu a vida dele em busca de querer influenciar o reino de Deus. Eu não estou falando que ele pensaria em primeiro lugar na eleição, mas eu acho que isso também é uma questão importante. Paulo certamente exerceria a sua cidadania como ele exerceu na hora de usar a sua cidadania romana no momento propício e necessário. Se isso não fosse importante, ele teria parado com esse negócio de usar a cidadania romana dele, teria abandonado ela, mas não, pelo contrário, ele sabia de alguns valores que, por mais que ainda corrompidos, fragilizados ou não ideais, ainda são melhores do que outros. Então eu acredito, meus irmãos, que se houvesse na Bíblia Sagrada uma instrução clara sobre as eleições, eu tenho certeza que o Senhor nos diria, em primeiro lugar, para depositar a nossa esperança, fé e alegria nele. Olhar para o nosso Senhor acima de todas as coisas. Mas de alguma forma viver o Evangelho conforme a oração: venha a nós o vosso reino, essa vontade de que o reino de Deus esteja cada vez mais presente, aquilo que eu puder fazer para que essa terra possa se parecer um pouco mais com o reino dos céus, eu farei. Era o que o apóstolo Paulo fazia, era o que os discípulos fizeram, era o que homens e mulheres da história da igreja fizeram. Eles olharam sempre para o seu Senhor, eles não olhavam para homens, mas eles sabiam que toda a responsabilidade que tinham sobre as suas mãos, eles podiam exercer de alguma forma.
Isso que haviam recebido como uma oportunidade de fazer com que essa terra visse mais ou se aproximasse mais do reino de Deus. Então, meus irmãos, nesse período de eleições, nós como cristãos devemos ser conscientes da nossa responsabilidade, da nossa oportunidade, avaliando os candidatos conforme aquilo que eles propõem, não como pessoas ideais, não como pessoas perfeitas, não porque alguém se diga cristão. Porque nesse momento muitas pessoas se dizem cristão, muitas pessoas se usam da bandeira da fé. O que nós devemos avaliar são aquelas propostas que mais se parecem com o reino de Deus, que mais representam de alguma forma aquilo que nós cremos. Porque seria absolutamente contraditório orarmos aqui pela vida e votarmos a favor do aborto. Seria absolutamente contrário, inútil nós orarmos pelas famílias, para que Deus restaure ao padrão que Deus instaurou, a ideia de Deus, e votarmos naquilo que é contrário, que é a favor desse desmantelamento familiar. Seria contraditório orarmos pelas conversões e votarmos naqueles que são contrários à nossa fé. Seria completamente o oposto nós orarmos por libertação e votarmos naqueles que são a favor de liberação das drogas. Meus irmãos, eu já trabalhei com ex-dependentes químicos. E eu sei a luta que é. Isso é uma desgraça, irmão. Você não tem ideia, é uma desgraça. Se você não conheceu ninguém, se você nunca trabalhou com isso, eu sei que isso é uma desgraça para a família. Não só para a pessoa, mas para a família, para a sociedade. Seria inútil nós orarmos e votarmos como pessoas incrédulas. Ou como pessoas profanas e promíscuas. Porque o Senhor nos ensina que nós devemos exercer a influência do reino de Deus. Quanto mais próximo pudermos parecer com o reino de Deus, mais nós iremos tentar. Essa é a oração. Porque nós não apenas oramos, venha a nós o vosso reino, como aqueles que simplesmente oram e cruzam os braços, mas nós continuamos essa oração e falamos: Senhor, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O quanto mais pudermos fazer essa terra parecer com o céu, melhor será para nós. Porque a nossa nacionalidade é uma nacionalidade do céu, a nossa pátria é do céu.